Olha só, pessoal. Então, hoje nós vamos comentar sobre a última semana aí do PET 4, que é a semana 4, né? E aí começa essa semana 4 trazendo, logo no início, né, esse destaque aí para as áreas das figuras planas, né? Então, ele traz aí o paralelogramo, quadrado, retângulo, círculo, o triângulo, o trapézio e o losango e como se calcula a área em cada uma dessas figuras. Ok. Aí logo na primeira atividade, ele está assim, ó, ele pede, né, calcule a área das figuras abaixo, aí ele traz um triângulo, um quadrado, um retângulo e um paralelogramo, traz aqui os valores, né, das dimensões e pede para você calcular a área. É só você fazer os cálculos segundo as fórmulas que foram dadas e preencher aí essas lacunas, esses espaços, tá bom? Na questão 2 fala assim, ó, Pedro quer fazer uma pipa. Ele pesquisou o plástico ideal e o encontrou sendo comercializado em rolos com a largura igual a 1,5 metro pelo preço de R$ 2 o metro. A pipa terá o formato de um quadrilátero, com os quatro lados possuindo a mesma medida. Quer dizer, um quadrilátero onde esses quatro lados são iguais. Na figura abaixo estão especificados o formato e as dimensões da pipa. Então você tem uma pipa e aí ele identifica a medida, né, da diagonal maior, 150 centímetros ou 1,5 metro, né? A diagonal menor, de 60 centímetros ou 6 décimos do metro, né? 0,6 do metro. Aí ele vai perguntar qual que é o nome do polígono que tem a forma da pipa. Só você consultar esse quadro que você vai saber identificar claramente qual é o polígono, né? Quanto mede a diagonal maior, então tá aqui a medida. Aí ele quer, olha um detalhe importante, ele quer a medida em metro. Então tem que transformar em metro, aquilo que eu comentei lá anteriormente aí. Quanto mede a diagonal menor em metro, qual é o nome do ângulo formado no encontro entre as duas diagonais, né? Que ângulo é esse aqui? Quando você tem uma diagonal na horizontal, outra na vertical, você forma um ângulo que tem o nome de, já comentou atrás aí sobre isso. O ângulo formado entre a diagonal maior e um dos lados da pipa é ângulo agudo ou obtuso? Então ele quer saber que ângulo é esse aqui, ó, formado entre a diagonal maior e um dos lados da pipa. Esse ângulo aqui é um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? Você vai responder. A área da pipa em metros quadrados mede, de acordo com uma dessas fórmulas, você vai saber qual é a figura correspondente à pipa, você vai saber como é que vai fazer o cálculo da área. Qual é o comprimento mínimo em metros do plástico que o Pedro deve comprar? Né? Aí quando ele fala de comprimento mínimo, para ele saber, de acordo, na verdade, com essas dimensões aqui, ó, você consegue ter a ideia do comprimento mínimo que ele vai comprar do plástico. E qual vai ser o valor que ele vai pagar pelo plástico também. Questão 3. Uma piscina tem 6 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1 metro de profundidade, de forma que tanto o piso do fundo quanto as paredes internas têm formatos retangulares. Então, tanto o piso quanto, vamos colocar assim, né, a lateral da piscina são retângulos. Deseja-se utilizar azulejos quadrados de 0,20 metros para revestir o fundo e nas paredes internas da piscina. Esse tipo de azulejo só é vendido em caixas completas. Então, veja bem, o fundo da piscina, né? Aí é que eu entender o seguinte: o fundo da piscina, eu vou considerar essas dimensões aqui, né? 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. É como se eu tivesse assim, ó, um retângulozinho para representar o fundo da piscina. Comprimento, largura. Isso aqui eu estou pensando no fundo. E aí você vai ter as laterais da piscina, que você tem que considerar essas informações aqui, olha. Tanto do comprimento, quanto da largura, quanto da profundidade. Por quê? Quando você pensa nas bordas da piscina, tipo, a largura que você vai considerar vai ser a profundidade. Imagina que você tem assim, ó, uma das bordas da piscina seja esse retângulo. Então, esse comprimento aqui do retângulo é igualzinho a esse comprimento aqui. Então, 6 metros. Já essa largura aqui equivale tipo à altura da piscina, à profundidade. Seria esse 1 metro. Então você tem como calcular a área de cada uma das paredes e a área do fundo da piscina, pela área do retângulo. Ok, e aí essa área você vai ter em metro quadrado, assim como você também tem como calcular a área de cada azulejinho desse que ele vai utilizar para colocar aqui, né, no fundo e nas laterais da piscina.
Você também tem como calcular, sabendo que você tem um azulejinho quadrado e a área do quadrado é lado vezes lado, né? Quantos azulejos no mínimo devem ser comprados para revestir o exterior da piscina? Você tem que saber qual que é a área do fundo e qual que é a área das laterais, somar para você ter a ideia de quantos azulejos você vai precisar de comprar. Aí vai falar, se cada caixa contém 40 peças, quantos metros quadrados uma caixa de azulejos é capaz de revestir? Né? Aqui ele fala que um azulejo tem 0,20 metros. Você calculando a área de um azulejo, você sabendo que você tem 40 peças dessas, você consegue saber quanto de área uma caixa consegue revestir. Qual a quantidade mínima de azulejos que deve ser comprado para revestir essa piscina? Né? Então, para revestir a piscina, você tem que fazer o cálculo. É muito parecido com a letra A essa, tá? Considerando que os azulejos podem ser quebrados durante a obra, deve-se comprar sempre 3 caixas a mais, que é a quantidade mínima suficiente para esse revestimento. Se o azulejo é vendido ao preço de R$ 30 o metro quadrado, qual é o valor que se gastará com a compra dos azulejos? Então você tem que considerar que você vai ter que comprar o que vai dar para cobrir a piscina e 3 caixas a mais. E aí você considera, né, esse valor de R$ 31 um metro quadrado para você saber quanto que ele vai gastar no total. Bem, eu dei uma pincelada aqui, uma explicação de como você vai desenvolver as questões, né? Lembrando que o objetivo aqui não é que eu resolva as questões. Estou te dando pistas de como é que você vai resolver, tá bom? Qualquer dúvida, é só vocês me procurarem, tá? Bom trabalho, bom estudo aí, pessoal. Um abraço.